O que podemos aprender sobre assédio no trabalho? Olá pessoal, hoje no canal Analisa Comigo, vamos falar de um tema extremamente importante: o assédio no local de trabalho. Vamos falar como ele se manifesta e por que se propaga. O que podemos fazer para impedir, e se há leis que protegem o trabalhador, e qual o papel da empresa e o empresário nisso tudo, bem como do funcionário. Mas antes dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá então. Para começar, o site Solver RH.com.br diz que o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho é mais comum do que se imagina. Situações constrangedoras são praticadas em sua grande maioria pelos chefes diretos das vítimas, por alguém que tenha um cargo mais alto dentro da hierarquia das empresas ou por seus próprios colegas de trabalho. Mulheres e homens sofrem assédio de todos os tipos nas relações de trabalho, mas as mulheres são as principais acometidas por esta forma de violência no ambiente de trabalho. O site Gov.br destaca: combater o assédio moral e sexual no ambiente das instituições públicas constitui uma ação fundamental para o êxito dessa política de não assédio. Mostrando a gravidade do assunto, o site ecicle.com.br mostra que o assédio é um tipo de conduta moralmente reprovável e reiteradamente assumida, capaz de causar danos psicoemocionais em outras pessoas e que pode assumir várias faces. As agressões típicas do assédio geralmente se baseiam em características das vítimas, como cor, religião, etnia, gênero, sexo, informação genética, entre outras. O assédio pode incluir uma variedade de comportamentos de natureza verbal e física, incluindo piadas ofensivas, intimidadoras, observações humilhantes, xingamentos, apelidos ofensivos ou calúnias, imagens ou objetos ofensivos, incluindo imagens pornográficas, assédio moral, agressões físicas, ameaças, intimidação. Existem 4 tipos de assédio mais comuns: moral, sexual, stalking e bullying. Entenda melhor cada um deles e saiba como se proteger. Vamos falar do primeiro tipo de assédio, o assédio moral. O assédio moral é definido pela Comissão pelo Trabalho e Emprego de Portugal como todo comportamento indesejado, com o objetivo ou efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade, ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. Normalmente, este tipo de assédio ocorre no local de trabalho, mas pode se manifestar em outros contextos também. Concordando com este site, o site Gov.br explica que para a configuração de assédio moral a intenção é de desestabilizar emocionalmente a vítima. O assédio pode ser configurado como condutas abusivas exaradas por meio de palavras, comportamentos, atos, gestos, escritos que podem trazer danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo o seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho. O site do Conselho Nacional de Justiça mostra exemplos e consequências do assédio moral. Exemplos: contestar ou criticar constantemente o trabalho da pessoa, sobrecarregá-la com novas tarefas ou deixá-la propositalmente no ócio, provocando a sensação de inutilidade e incompetência, ignorar deliberadamente a presença da vítima, divulgar boatos ofensivos sobre a sua pessoa, dirigir-se a ela aos gritos, ameaçar sua integridade física. Consequências que o assédio moral pode trazer: diminuição da autoestima do servidor, desmotivação, produtividade reduzida, rotatividade de pessoal, aumento de erros e acidentes, absenteísmo, ou seja, a ausência de um colaborador ou mais colaboradores no período laboral, licenças médicas frequentes, exposição negativa do nome do órgão ou instituição. Vou dar um exemplo de assédio moral. Na empresa que trabalhava, eu estava como assessor da gerência e entre eles havia um gerente sobrinho do diretor. Só falava comigo gritando, por mais que eu iria muito bem no meu trabalho, gostava de chamar eu para conversar e dizer que eu nunca seria promovido, pois eu era incompetente. Os meus superiores tinham medo dele os prejudicar, afinal ele era sobrinho do diretor. Até que um gerente regional que já tinha sido meu chefe disse para que em uma próxima vez chamasse o ombudsman da empresa. Certa noite,
Bem na hora de eu ir embora ele gritou comigo por 1 hora. Daí eu passei tão mal que ao ir no médico ele quis me afastar por 15 dias. Enviei o caso ao ombudsman que naquela época estava começando e não tinha o poder de demitir. Apareceu até superintendente para entender a situação, apesar de eles saberem de tudo. O ombudsman entendeu que deveria demitir aquele funcionário, mas o chefe dele teve medo e apenas o transferiu. Mais tarde uma mulher que era chefe dele, corajosamente o demitiu. Eu passei por isso 4 anos, só Deus me ajudou, hoje colho a doença de Crohn. Por isso se você for como era meu gerente, por favor mude, você está prejudicando muita gente pelo resto da vida. Assim, se você já passou por assédio moral, deixe aqui seus comentários. Mas agora vamos falar do assédio sexual. Exemplificando este tema temos o filme O Escândalo que destaca uma rede de notícias muito conhecida nos Estados Unidos. A prática do assédio sexual era tão comum que as mulheres que diziam não, simplesmente eram demitidas ou esquecidas. O site GovBR destaca o assédio sexual no ambiente de trabalho é definido como a conduta de natureza sexual, manifestada fisicamente, por palavras, gestos ou outros meios, propostas ou impostas a pessoas contra sua vontade, causando-lhe constrangimento e violando a sua liberdade sexual. Alguns aspectos desse tipo de violência são: assédio sexual por chantagem, assédio sexual por intimidação ou ambiental. Infelizmente as vítimas terão consequências que o assédio sexual pode trazer, são estas: depressão, angústia, estresse, crises de choro, mal-estar físico e mental, cansaço exagerado, falta de interesse pelo trabalho, irritação constante, entre outras consequências. O site solverrh.com.br deixa claro que a intenção do assediador no ambiente de trabalho poderá assumir as seguintes formas: forma física, forma verbal e forma não verbal. Já a cato.com.br mostra que a tendência mais comum é a mulher deixar o emprego para se ver livre da situação. Vale salientar que as empresas que prezam pela ética, casos de assédio sexual são levados a sério e quando não acarretam na demissão de quem assedia por justa causa, também podem chegar às esferas judiciais, resultando no afastamento da pessoa e cumprimento da pena prevista por lei, que pode chegar a 2 anos de detenção. Porém, infelizmente há situações que são mais difíceis e cabe à mulher a decisão de prosseguir na organização ou tomar uma providência mais séria. Seja qual for a resolução, ela precisa se sentir protegida, livre e desimpedida para fazer a escolha mais acertada. Infelizmente algumas mulheres se veem em uma situação difícil, pois outras colegas de trabalho aceitam investidas de seus superiores com o objetivo de manter o emprego ou serem promovidas e quando uma delas diz não, ela é taxada de errada pelas próprias colegas de trabalho. O assédio sexual é sério e todos devem ter em mente a gravidade e dizer não. Mas agora chegamos em outro tipo de assédio, o stalking. Stalking é um termo em inglês que significa perseguição. Este tipo de assédio é menos comum, mas nem de longe é menos danoso à vítima. O stalker é um indivíduo obsessivo que persegue e invade a privacidade da vítima reiteradamente, tanto em espaços físicos como virtuais. As mulheres costumam ser as maiores vítimas, como na maior parte dos casos de assédio relatados. Lembrem-se, sempre a vítima deve procurar ajuda. Agora, chegamos no último tipo de assédio. Este último tipo de assédio que também é grave é o famoso bullying. Este tipo de assédio é mais frequente nos espaços escolares, mas também pode acontecer no trabalho, nas universidades e nos ambientes virtuais. Define-se como o conjunto de atos violentos, intencionais e repetidos para causar danos à vítima, por meio de discriminação, humilhação pública e ameaça física e psicológica. Todo tipo de assédio é deplorável e traz impactos à saúde. Vejamos quais. Pessoas que são vítimas de assédio podem desenvolver crises de depressão, estresse e ansiedade, até problemas mais graves, como ataques de pânico, sintomas de estresse pós-traumático e flashback da agressão sofrida. Elas também podem estar mais inclinadas a abusar de substâncias ou a tentar o suicídio. As vítimas também podem desenvolver sintomas físicos, como problemas de estômago, dor de cabeça e outras doenças relacionadas ao estresse. Entendemos tudo isso.
Mas o que fazer? Se você sente que está sendo vítima de assédio, procure alguém de confiança para conversar e consulte orientação jurídica para ajudar você a decidir a melhor maneira de proceder. Colete a maior quantidade de provas possível: nome do agressor, testemunha, descrição dos fatos, local, data e horário das agressões. Não é incomum que a vítima tenha vergonha ou medo de denunciar um caso de assédio, mas é importante quebrar o silêncio, tanto para proteger a sua integridade física, como para prevenir que o agressor prejudique outras vítimas. Denuncie aos órgãos competentes, ou à direção da empresa, caso seu agressor trabalhe com você, ainda que ele seja seu superior hierárquico. Uma dica importante é buscar orientação psicológica em conjunto com a jurídica, mesmo que você acredite que seu agressor não lhe causou tantos danos. A psicoterapia poderá lhe dar ferramentas para lidar melhor com os possíveis impactos da agressão à sua saúde. Por último, afaste o sentimento de culpa. A responsabilidade pelo assédio é única e exclusivamente do agressor e nenhum ato seu poderia justificá-lo. Sempre lembre-se que a lei está a favor da vítima e assim pode buscar ajuda jurídica. Infelizmente, as empresas precisam melhorar muito. Há empresas que os líderes de departamento usam do assédio moral constantemente e os patrões sabem, mas diz que o agressor traz resultados. Quando são empresas maiores, algumas vezes sem entendermos o porquê, existem vários contatos com o ombudsman, mas sempre a pessoa é absolvida ou apenas transferida. Entendo que se as empresas não olhar com mais profissionalismo este assunto, a proliferação de chefes ruins que atingem metas à custas da saúde mental, física e emocional dos colegas só aumentará, e com isso profissionais éticos nunca trabalharão nestas empresas ou serão demitidos por estes maus exemplos. A busca de um funcionário com inteligência emocional só será teoria e nada mais. Mas e o assédio sexual? Infelizmente ocorre de alguém sair com alguém consensualmente, por alguma vantagem no trabalho e o assediador entende que isso é normal, o ambiente da empresa se torna tóxico. A única forma de acabar com este tipo de assédio é eliminar na raiz. Quando houver romance dentro da empresa, o RH deve ser avisado, se não for o caso, os envolvidos devem ser demitidos, assim o assédio não existirá, mesmo consensual. O stalking e o bullying são assédios que deveriam estar longe dos ambientes de trabalho. Porém, enquanto bater metas a qualquer custo for prioridade, infelizmente, os assédios de todos os tipos existirão. Temos que parabenizar a todos e principalmente a todas que dizem não a qualquer assédio. Agora, vamos falar de você. Já passou por algo assim? Gostaria de comentar como superou, talvez seja de ajuda a outros. Comente aqui, dê o seu like e assista os vídeos linkados aqui e nos vemos em instantes.